Olá, gente. Tô um pouquinho sumida, né? Aliás, eu tô muito sumida. Fiquei um pouquinho desanimada com as redes sociais, tive alguns problemas, alguns altos e baixos. A depressão me pegou um pouquinho, a ansiedade. Mas agora estou novinha em folha, pronta para recomeçar meu projeto, meu objetivo, que é trazer histórias de mulheres que possam nos inspirar e nos enaltecer e nos incentivar. Enquanto eu vou costurando esses retalhinhos para facilitar meu trabalho, eu vou contar uma história para vocês. Vocês podem imaginar nos anos 60 uma recicladora se transformar em uma das mulheres mais influentes da literatura brasileira e uma negra? Pois é, isso foi possível. Imagine se hoje o reciclador é tão desvalorizado, ainda é tão mal olhado. Imagine naquela época. Pois é, os sonhos têm asas e podem voar e alcançar novos ares e altos ares. Carolina Maria de Jesus é uma das mais importantes escritoras negras da literatura brasileira. Também foi compositora e cantora. Nasceu na cidade de Sacramento, em Minas Gerais, no dia 14 de março de 1914. Filha de negros que emigravam para a cidade para atividades pecuárias na região. De família muito humilde, a autora estudou pouco. Em 1923, foi matriculada no Colégio Allan Kardec, primeira escola espírita do Brasil, na qual crianças pobres eram mantidas por pessoas influentes e ricas da sociedade. A patroa da sua mãe, que a achava muito inteligente, a matriculou então. Foi sustentada pela senhora Maria Leite Monteiro de Barros, para que sua mãe trabalhava como lavadeira. Em 1937, mudou-se para São Paulo, época que começavam a surgir as primeiras favelas. Já com seus 3 filhos, 2 rapazes e uma moça, residiam por um bom tempo em uma favela de Canindé. Sozinha, vivia de cartar papéis, ferros e outros materiais recicláveis nas ruas da cidade, sendo isso sua única fonte de renda. Imagine, gente, naquela época, ela sustentar 3 filhos sozinha. Leitora voraz, lia tudo que caía nas suas mãos e logo começou a escrever nos cadernos que recolhia do lixo e, através dele, transformou no diário de uma favelada. A escritora foi descoberta pelo jornalista Audálio Dantas em 1950. Carolina estava em uma praça quando percebeu que alguns adultos estavam obstruindo os brinquedos instalados para as crianças e, sem pensar, ameaçou denunciar os infratores, fazendo deles personagens do seu livro de memórias. Presenciando a cena, o jornalista dialogou com a mulher e logo percebeu que possuía inúmeros cadernos nos quais narravam o cotidiano de Canindé. Dantas logo se interessou pela brilhante mulher e, com um tesouro nas mãos, prometeu reunir e divulgar o material. A publicação de Quarto de Despejo deu-se em 1960, tendo uma vendagem recorde de 30 mil exemplares na primeira edição, chegando ao total de 100 mil exemplares vendidos. Foi, foi traduzido para 13 idiomas e distribuído em mais de 40 países. Olha, gente! Carolina publicou mais 3 livros: A Casa de Alvenaria, em 1961, Pedaço de Fome, em 1963, Provérbios, também em 1963, e o volume e o Diário de Bitita, editado primeiramente em Paris. O pesquisador José Carlos Sebe, autor do volume crítico Cinderela Negra, em que discute a vida e a obra da autora, reuniu e trouxe a público um conjunto de poemas inéditos com o título da Antologia Pessoal. Porém, nenhuma dessas obras repetiu o sucesso de Quarto de Despejo. Carolina foi presa umas 4 vezes por motivos fúteis, por estar lendo ou escrevendo poesias nas ruas, foi acusada até de feitiçaria. Olha o racismo aí, gente, começando. Carolina desbancou nomes como Jorge Amado, Jean Paul Sartre e revolucionou a grande venda e ascensão social. Carolina era uma figura mais requisitada, atraía todo tipo de gente, artistas, pobres, ricos, empresários e políticos. Foi muito importante no cenário político. Era conhecida como polêmica e barraqueira.
Houve confronto até com Jorge Amado. Ninguém queria briga com ela. Recebeu muitas homenagens. Apesar de todo o seu sucesso, Carolina morreu pobre. Alguns dizem que foi passada para trás, outros que o apoio que deu a Jango a prejudicou. Ela ficou confinada num sítio de Palheiros, abandonada de vez a casa de Santana. As vendas de seus livros diminuíram cada vez mais, até sua morte, em 13 de fevereiro de 1977, aos 62 anos.